Olá, bom dia, meu povo, bom dia. Vamos entrando na nossa live de jejum. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos invadindo aí o seu horário de almoço. Muito bom dia. Já pega esse avião, arrasta para todo mundo que você conhece. Estamos com muitas saudades dos irmãos, né? Essa semana nós estamos aí 100% online, mas vai passar muito rápido, eu tenho certeza disso, e logo nós já estaremos juntos. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Muito bom dia, muito bom dia. Vamos entrando, vamos chamando o pessoal. Chame as pessoas que você sabe que você precisa participar desse jejum, né? Que você sabe que precisa, né, gente? Tô aqui com uma cabeça meio que você precisa, né? Quem sabe é você mesmo que precisa, né? Bom, meu povo, hoje é 14 de 40 e nós estamos falando sobre identidade, sobre projeto de Deus, sobre propósito de Deus, sobre jejum. Estamos em 40 dias de jejum, então se você está começando agora, acessou agora esse primeiro vídeo, vai lá no IGTV, acesse os vídeos anteriores, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Povo, abre lá em 1 Samuel, nós vamos continuar a nossa leitura de Samuel juntos. E ontem eu ainda disse que hoje vamos falar sobre justamente aquela personalidade, aquela identidade inconstante, aquela personalidade que não sabe bem o que vai fazer, nem para onde está indo, nem o que está arrumando. Então, o texto fala sobre isso. 1 Samuel, hoje nós vamos lá no capítulo 15, então abre comigo, fazendo favor, 1 Samuel capítulo 15, Saul, aparência, decisão humana. Saul é o reflexo do que nós somos capazes de fazer na nossa teimosia. O povo queria tanto um rei, o povo queria tanto status, o povo queria tanto ser igual às pessoas ao seu redor. E nós fazemos exatamente isso. Nós, por teimosia, fazemos coisas dessa maneira diante do trono de Deus. Tomamos decisões por aparência, tomamos decisões porque vai agradar mais, vai ser mais fácil. E nos esquecemos que o propósito de Deus para a nossa vida está guardado dentro de Deus e não dentro das pessoas, do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham, do que as pessoas concluem. E nós precisamos decidir se nós vamos viver o propósito de Deus ou se nós vamos viver para agradar a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Grandes são as pessoas que vivem os propósitos de Deus. Eu não digo grandes de aparência, ok? Eu digo grandes aos olhos do Senhor. Por quê? Porque para a gente viver o propósito de Deus, a gente tem que ter muita coragem. Para a gente viver o propósito de Deus para a nossa vida, a gente precisa se desprender do que os outros querem, do que os outros esperam, do que nós mesmos queremos e do que nós mesmos esperamos. Aqui em 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ver que Deus manda pela boca de Samuel, Saul derrotar um povo que são os amalequitas. Os amalequitas, eles estiveram em um momento da história de Israel e prejudicaram o povo de Deus. E Deus guardou para eles uma vingança. E quando Deus visita a vida de Samuel e manda que Saul faça guerra com os amalequitas, ele diz para Saul que Saul deveria matar todos. Não deveria deixar nada para trás, nenhum para trás. E muitas vezes na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, em cada área da nossa vida particular, nós seremos levados a enfrentar não a mesma situação que Saul, mas algo bastante semelhante, que é fazer as coisas do jeito que elas devem ser feitas.
e não da maneira como a gente acha que poderia ser bom. Sabe? Trabalhar nossa identidade é algo muito importante para pessoas que querem ter uma visão boa, pessoas visionárias, pessoas que querem conquistar. Elas vão precisar aprender. Então, se somos nós, que nós estamos aqui porque queremos viver algo de Deus para a nossa vida, então nós vamos ter que aprender a fazer o que nós devemos fazer e não o que nós achamos que poderia ser feito. Porque muitas vezes, por falta de visão, e nós não temos a visão completa das coisas, nós somos seres humanos, gente. Que visão que a gente tem das coisas? A gente não tem visão de nada. Né? Nós podemos ser os melhores empreendedores, os melhores pessoas, inteligência emocional altíssima, nós podemos ser tudo. Mas a nossa visão, ela precisa se submeter à visão de Deus, porque na verdade quem vê todas as coisas, quem sabe todas as coisas é Deus. E se nós estamos querendo viver o propósito de Deus para a nossa vida, significa que nós vamos ter que nos submeter à visão de Deus. Ontem nós já tínhamos falado que tudo que não vem do propósito de Deus para a nossa vida, todas as decisões que nós tomamos que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida, nós sempre vamos esbarrar numa dificuldade de obedecer a Deus. Porque tudo que não vem de Deus não se rende a Deus. Guarda isso no seu coração. Se tem pessoas na sua vida que te levam sempre a desobedecer a Deus, essas pessoas não deveriam estar no teu caminho, na tua vida. Elas não vêm de Deus para você. E elas sempre vão te levar a esbarrar nessa situação de desobedecer ao Senhor. Pessoas, pensamentos, situações, decisões. E Saul era uma pessoa que ele errou, né? Ele foi encontrado assim, já numa situação difícil, porque o povo queria um rei, então Deus estabeleceu ele como rei mesmo sem querer. Depois ele desobedeceu a Deus e Deus simplesmente disse que não permaneceria o reinado dele. E ainda ele estava reinando, já debaixo dessa situação toda, porque é o que a gente faz quando a gente assimila coisas que não vêm de Deus, nós vamos ficando cada vez mais sobrecarregados, cada vez mais cheio de pressões que não precisaríamos passar essas cargas, mas vamos passando e vamos segurando porque nós vamos adquirindo coisas que não deveríamos. Saul estava com um pensamento de que ele era rei e ele poderia fazer o que ele queria fazer, mesmo Deus desaprovando-o. E chega num ponto aqui na vitória, vamos dizer assim, com os amalequitas, que Deus dá essa vitória, porque Deus pediu essa guerra. Né? Deus pediu, só que Saul decidiu que ele não precisava fazer exatamente o que Deus tinha falado para ele fazer. E nós precisamos aprender que se nós quisermos ter uma identidade cujo o caráter consegue viver projetos de Deus, nós não vamos poder simplesmente achar, decidir, pensar e concluir em cima do que Deus falou. Nós vamos ter que aprender a obedecer e a fazer exatamente o que Deus ordenou. Nessa vitória, Deus deu a vitória para Saul. Porém, Saul não matou todas as pessoas. Saul manteve o rei vivo e Deus disse, é para matar os jumentos, é para matar os animais, é para matar tudo. E Saul fez o quê? Não, os bons a gente deixa vivo, depois a gente sacrifica para Deus. Sempre recheado de boas intenções, sempre recheado de bons caminhos. Muitas vezes nós dizemos que não obedecemos a Deus, mas foi por um bom motivo. Eu não fiz, mas sabe, foi por uma boa causa. Isso para Deus não existe, gente. Se você quer viver o propósito de Deus, se eu quero viver o propósito de Deus, nós vamos precisar aprender a fazer o que Deus mandou e não o que a gente acha que deve fazer. O nosso juízo, o nosso julgamento precisa se submeter à palavra de Deus. E é aí que muitas pessoas não conseguem ir para frente uma vida de propósito com Deus. Por quê? Porque todas as vezes que Deus manda essa pessoa fazer, ela faz em partes. Ela faz a parte que lhe agrada. Faz a parte e do jeito que ela acha que tem que fazer. E Deus não está ali nos pedindo opinião ou dando liberdade para a gente cruzar limites. Nós precisamos aprender que precisamos fazer as coisas como devem ser feitas. Interessante que isso não é só para cristãos.
Isso não é só para quem quer viver o projeto de Deus. Na verdade, essa regra, ela funciona para toda pessoa que quer ser bem-sucedida. Toda pessoa que quer ser bem-sucedida, seja na sua casa, seja no seu negócio, você vai ter que aprender a não fazer o que você quer, mas fazer o que você deve fazer. E muitas vezes fazer o que deve ser feito é difícil, não é fácil. Nós vamos precisar dizer coisas que vamos nos sentir mal, mas não porque vamos fazer coisas ruins, mas é porque precisamos. Quantas vezes você vai precisar demitir um funcionário que não é bom para você, não é bom para sua empresa, mas pastora, ele é bonzinho, mas ele está destruindo o teu negócio, e agora? Não, eu vou manter. Tá vendo? Como fica complicado muitas vezes a gente não fazer o que a gente deve fazer para ficar numa posição confortável? Então, viver o propósito de Deus nem sempre ou quase nunca é viver numa posição confortável, e sim fazer o que devemos fazer. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês. Nós estamos 10 dias com a igreja fechada, porque aumentou muito o número de casos de Covid. Pastores estavam sentindo sintomas de Covid, ovelhas estavam com sintomas de Covid, e o nosso desejo é: não queremos fechar a igreja de maneira alguma, mas a razão dizia: você deve, para conter, para não piorar, né? Então nós precisamos compreender, irmãos, que fazer o que devemos fazer precisa vir à frente do que é cômodo para nós. Esse aí é o passo 1340. Porque senão nós vamos adquirir uma identidade inconstante, incoerente. Uma hora nós estamos fazendo isso porque estamos sentindo que é melhor. Outra hora nós estamos fazendo aquilo porque estamos sentindo que é melhor. Pessoas que agem muito pelo sentimento, ela se torna inconstante, incoerente, acuada. Saul estava acuado, ele estava com medo. E toda pessoa que está com medo, ao invés dele ficar ali quietinho, acuadinho, ele vai fazer o quê? Ele vai se impor, ele vai tomar decisões. E olha, eu vou te dizer uma coisa, são as piores decisões que um ser humano pode tomar, é quando ele está acuado, quando ele está diante de uma situação em que ele foi colocado em xeque. Aqui ainda no texto de 1 Samuel capítulo 15, Deus mostra que o Senhor simplesmente rejeita Saul. Mais uma vez. Deus fala para Samuel em sonho o que Saul fez. E eu quero ler aqui com você o versículo 13. Que o Senhor te abençoe. Os dois se encontraram. E aí Saul disse com alegria para Samuel: que o Senhor te abençoe, disse Saul, cumpri a ordem do Senhor. Então Samuel perguntou: então por que ouço esse barido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Ou seja, parece uma coisa tão mínima. Olha, eu fiz a vontade de Deus, mas eu não fiz do jeito que Deus queria, do jeito que deveria ser feito. Mas olha, o jeito que eu fiz ficou muito bom. Eu acho que até ficou muito melhor. Foi uma decisão assim muito boa. E a verdade é uma coisa só. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então, o Senhor enviou numa missão e disse: vai, destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-lo. Porque você não obedeceu o Senhor. Por que você não obedeceu o Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul insiste em dizer: eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos. Veja que na cabeça dele ele tinha obedecido a Deus. Porque muitas vezes a gente faz isso, gente. Ó, acorda. Será que você acha que você está obedecendo a Deus e na verdade está fazendo a mesma coisa que Saul?
Não, eu obedeci o Senhor, eu só não fiz do jeito que deveria ter sido feito. Gente, entenda uma coisa, se eu e você quisermos viver o plano de Deus para a nossa vida, se eu e você quisermos viver uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida, porque o plano de Deus está para todas as áreas da nossa vida. Você quer ser um bom pai? Faça o que deve ser feito e não o que é mais fácil. Você quer ser uma boa mãe? Faça o que deve ser feito. Você quer ser uma boa esposa? Um bom esposo? Faça o que deve ser feito. Muitas vezes nós permitimos que o diabo entre na identidade da nossa casa, da nossa família, na identidade dos nossos filhos, na identidade do nosso chamado, do nosso negócio, da nossa vida financeira, dos nossos sonhos, porque não fazemos as coisas como devem ser feitas, mas fazemos as coisas como deu. Fazer como deu é fracassar. Deus não quer que a gente faça as coisas como deu. Deus quer que façamos as coisas como elas devem ser feitas. Pessoal que está entrando aí, seja muito, muito bem-vindo. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 15, falando sobre o tema do 13 de 40 de jejum. E eu já aproveito e digo, vem ser rema com a gente, vem jejuar com a gente. Hoje o tema é: faça as coisas como devem ser feitas e não como dá. Não como o coração mandar. Porque o coração, minha gente, é um bicho enganoso. Ah, mas assim, o meu jeito foi muito melhor. Deus não quer saber se o seu jeito vai ser muito melhor. Ele quer que você faça as coisas do jeito que Ele ordenou. Nós precisamos aprender. Lembra do TBT de ontem? Vamos fazer um TBT de ontem, de antes de ontem? Deus não quer que você cruze o limite. Há um limite. Quem comanda ali é Deus. Eu não posso cruzar o limite. Eu não posso simplesmente sentar no trono da minha vida e dizer quem manda aqui sou eu, pronto, acabou o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Porque senão você nunca vai viver o propósito de Deus para a tua vida. Nunca vai viver o propósito de Deus para tua casa, para tua família, para o teu trabalho, para os teus sonhos. Não vai. E depois fica aí orando: ai Deus, por que o Senhor não faz isso para mim? Ai Senhor, por que a porta não abre para mim? Ai Deus, porque o Senhor poderia ter facilitado. Deus vai dizer assim: você não faz as coisas como devem ser feitas. E eu não confio em você. Gente, se uma pessoa não faz as coisas como elas devem ser feitas, essa pessoa não é digna de confiança. Ela tem uma identidade, tanto em relação a Deus quanto em relação a todas as outras pessoas, de inconstância, de incoerência. Quem sabe o seu patrão não consegue te colocar numa posição melhor porque você passa isso para ele. De inconstância, de incoerência, de incapacidade de fazer as coisas do jeito que foi pedido. Você sempre, ou eu sempre, estamos oferecendo o menos, o pior, o menorzinho, o insignificante, o do jeito que deu. Tá vendo? Esses princípios não são só para nós seguirmos diante do trono de Deus. É para nós seguirmos para todas as áreas da nossa vida. Deus está nos dando uma aula de forjar em nós um caráter. E o interessante é que Saul ainda batia o pé. Saul batia o pé, versículo 20 do capítulo 15 de 1 Samuel. Eu obedeci ao Senhor. E então, Samuel responde a Saul, dizendo assim no 22, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos, sacrifícios ou obediência à voz dele? Obediência à voz dele. Né? Ou seja, você falou que ia pegar o melhor dos bois, dos jumentos e tudo, e você ia fazer um sacrifício. Mas Deus não pediu isso. Ele mandou você matar. Veja bem, ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que as ofertas e gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é tão mal, tão grave quanto adorar a ídolos. Ou seja, Saul estava sempre persistindo naquele mesmo erro. Qual o erro? De fazer o que ele achava que tinha que fazer. De achar que ele é que comandava todas as coisas. De viver a própria aparência que as pessoas tinham colocado sobre a vida dele. Talvez você e eu, sem percebermos, estamos vivendo dessa maneira. Eu faço o que eu penso, eu faço o que eu acho, do jeito que eu acho, do jeito que deu, do jeito que eu pude. E Deus tem que entender que foi o jeito que deu, o jeito que eu achei melhor. Só que Deus, gente, não vai liberar um propósito para quem Ele não confia.
Deus precisa adquirir confiança em você. E Deus confiar em alguém é reflexo de alguém que confia e se submete a Deus. Você consegue compreender isso? Olha, Saul ficou desesperado porque Samuel disse: assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele te rejeitou como rei. Todas as chances que você está tendo de virar o jogo, Saul, você não está virando o jogo, você está ficando pior. Por isso que a gente tem dito: demita o Saul da sua vida. Por quê? Porque Saul é incapaz de obedecer, ele é incapaz de se render, ele é incapaz. Por quê? Porque tudo gira em torno dele. Tudo que nasce de uma decisão humana, mesmo que seja lindo, seja maravilhoso, a sua melhor ideia, você falou: gente, essa ideia vai mudar o mundo. Ela não terá um bom resultado. Não terá um bom resultado. Aqui ainda no texto do capítulo 15, versículo 24, diz assim: Saul confessou e disse: pequei, desobedeci as instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles me exigiram. Agora imploro que me perdoe pelo pecado e volte comigo para que eu possa adorar a Deus. Aqui ele confessa, ele diz: olha, eu fiquei com medo de matar todo mundo, o povo não queria isso. Saul servia ao desejo dos seres humanos. Saul estava ali à mercê da escolha dos seres humanos. Põe uma coisa na sua cabeça: todas as decisões que eu e você tomarmos, que não vierem da submissão de Deus, de uma obediência ao Senhor, todas essas decisões estarão sempre nos levando a bater de frente com as coisas de Deus. Sempre. Eu vou ter que bater de frente com as coisas de Deus para agradar fulano, para agradar ciclano, para agradar não sei o quê, para fazer isso. E uma hora nós vamos ter que decidir se nós vamos querer servir a Deus ou se nós não vamos querer servir a Deus. Se nós vamos querer viver o propósito de Deus para nossa vida ou se nós não vamos querer viver o propósito de Deus para nossa vida. Quando Samuel disse: não vou voltar com você, eu não vou te ajudar, ele puxa as vestes de Samuel, numa tentativa de trazer Samuel para perto dele. E as vestes de Samuel são rasgadas quando ele faz isso. E então Samuel, no versículo 28, diz assim para Saul: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sim, eu sei que eu pequei, mas por favor, pelo menos me honre. E Samuel acaba então levando Saul de volta. Porém, minha gente, até o dia, isso está no versículo 35, em que Samuel morreu, Samuel não voltou mais a ver Saul. Ou seja, Deus simplesmente cortou relações com Saul. Quantas vezes você está aí vivendo sua vida de Saul dentro da igreja, Deus não fala mais com você, Deus não te aponta mais caminhos, e parece que está tudo bem, está tudo certo. É porque Deus está gostando de tudo que eu estou fazendo. Será? Será? Deus não gosta que as coisas não sejam feitas exatamente como Ele ordenou. O interessante é que no texto do capítulo 16 de Samuel, Deus já manda Samuel ungir Davi como rei. E pega aquela unção que estava sobre Saul, o Espírito de Deus que estava sobre Saul, agora está sobre a vida de Davi. Davi, um menino que não tinha aparência nenhuma. Tanto que no versículo 7 do capítulo 16 diz assim: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Uma pessoa, para ter um coração que atrai o projeto de Deus, ele vai formar então uma identidade de um coração submisso. É um coração que está disposto a obedecer e não a fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, como acha que quer, do jeito que deu, mas está ali para obedecer.
Então, minha gente, talvez hoje você esteja orando, pedindo a Deus para fazer tantas coisas na sua vida, através da sua vida, no seu trabalho, nos seus filhos. E o Senhor está apontando um detalhe que não pode passar desapercebido das nossas orações, nem das nossas decisões e muito menos do nosso comportamento. Você tem feito o que deve ser feito? Porque às vezes nós oramos na presença de Deus dizendo, Pai, olha como está meu casamento, olha como que tá meus filhos, olha como que está minha situação financeira, olha como que está tudo isso, Deus, o Senhor precisa fazer um milagre. E Deus, Ele tem milagres. Deus, ele não tem esgotado milagres. Ele é uma pessoa completamente abundante. Ele tem milagres de toda sorte, tipo tamanho, para cada tipo de situação da nossa vida. Mas o Senhor pergunta para você e para mim nessa manhã, você tem feito o que é para ser feito? Será que você não deixou para trás coisas que você deveria fazer? Votos que você fez que você não cumpriu? Coisas que você deveria ter feito do jeito de Deus que você acabou fazendo do seu jeito que acabou travando a tua vida? Conserta com o Senhor. Porque senão você não vai conseguir prosseguir. As coisas precisam ser feitas do jeito de Deus. Como você tem criado seus filhos? É do jeito de Deus ou do jeito do mundo? Como você tem levado o seu casamento? É do jeito de Deus ou do jeito do mundo? Como nós temos levado os nossos sonhos, as nossas empresas, os nossos negócios, o nosso trabalho, nossos relacionamentos? É do jeito de Deus ou do jeito do mundo? Mas a gente tem que negociar um pouquinho, pastora. Pois é. E ali o céu fecha para nós. E ali o agir de Deus já passou. Se você quer deixar de ser como seres humanos e viver um grande propósito de Deus para sua vida, seja visionário o suficiente para fazer do jeito que Deus mandou. Não, mas é só um detalhezinho. Não. Eu preciso fazer as coisas como devem ser feitas. Como devem ser feitas. E muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil fazer as coisas como devem ser feitas. Mas elas precisam ser feitas como devem ser feitas. Gente, eu desejo a você um domingo maravilhoso. Hoje nós estaremos online às 7h30 da noite lá no canal da Ser Rema, no YouTube e no Facebook. Passaremos essa semana virtualmente, porém, domingo que vem, nós já estaremos de volta lá no presencial e nós continuamos a nossa jornada rumo a viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu desejo a você um ótimo domingo, uma ótima semana e hoje tem a palavra do mês de outubro. Você vai perder? Não vai, hein? Hoje, 7h30 da noite, lá no Instagram da Ser Rema e também no Facebook da Ser Rema e no YouTube da Ser Rema. Que Deus te abençoe. Eu te desejo um almoço maravilhoso, um dia maravilhoso e uma semana muito abençoada de Deus para a tua vida. Um beijo. Até mais.